Eu sempre senti que nunca era bom o suficiente. Era como se não importasse o quanto eu me esforçasse, havia sempre algo faltando, uma sensação de insuficiência constante. Parecia que os outros tinham algo que eu não conseguia alcançar. Eu me via preso em um ciclo de autocrítica e cobrança, constantemente me comparando com os outros e sempre me colocando em segundo plano. Isso me trouxe um grande desgaste emocional e um sentimento de inadequação. Tudo começou quando eu era criança. Na escola, eu queria ser o melhor aluno, mas sempre havia alguém melhor. No esporte, queria ser o mais rápido, mas sempre ficava para trás. E na vida pessoal, parecia que eu nunca conseguia atender às expectativas das pessoas ao meu redor. Com o tempo, esse sentimento de não ser suficiente foi se acumulando e me acompanhando em todas as áreas da minha vida, tornando-se uma parte de quem eu era. A sensação de nunca ser bom o suficiente começou a afetar meu desempenho no trabalho. Eu me sentia inseguro, constantemente duvidando das minhas capacidades e evitando desafios maiores por medo de falhar. Eu tinha medo de ser exposto como alguém incapaz, de que as pessoas percebessem que eu não era tão bom quanto aparentava. Isso me impedia de crescer e explorar novas oportunidades, me mantendo em uma zona de conforto desconfortável. Eu também me comparava frequentemente com amigos e colegas. Sempre parecia que eles estavam mais avançados em suas carreiras, tinham relacionamentos melhores ou viviam vidas mais felizes e realizadas. Essa comparação constante não apenas minava minha autoestima, mas também me fazia sentir que eu não era digno de alcançar as mesmas coisas. Eu me sentia estagnado, incapaz de sair desse ciclo de autodepreciação e comparação negativa. Foi então que eu percebi que algo precisava mudar. Eu estava cansado de viver assim, sentindo que nunca era suficiente. Decidi procurar respostas e entender por que eu me sentia assim. Foi aí que comecei a estudar filosofia e me deparei com o estoicismo. A ideia de que a nossa felicidade não depende de fatores externos, mas sim da nossa própria percepção e atitude, ressoou profundamente em mim e me fez questionar a forma como eu vinha vivendo. Uma das primeiras lições que aprendi foi sobre a importância de aceitar as coisas que estão fora do nosso controle. Eu percebi que estava tentando controlar tudo ao meu redor, as expectativas dos outros, os resultados do meu trabalho, até mesmo o que as pessoas pensavam sobre mim. Isso era exaustivo e, claro, impossível. O estoicismo me ensinou a focar apenas naquilo que está ao meu alcance. Minhas ações, minhas escolhas e minha atitude diante dos desafios. Outra lição poderosa foi aprender a valorizar quem eu sou, independentemente das minhas conquistas ou dos meus fracassos. Antes, eu acreditava que meu valor estava diretamente ligado ao que eu realizava. Se eu falhava, meu valor diminuía. Se eu tinha sucesso, me sentia temporariamente melhor, mas o sentimento de insuficiência logo voltava. Com o tempo, aprendi que meu valor como pessoa não depende do que faço, mas de quem eu sou. Passei a refletir sobre as expectativas que eu tinha sobre mim mesmo. Muitas delas não eram realmente minhas, mas sim impostas pela sociedade, pela família ou pelas comparações que eu fazia com os outros. Entendi que grande parte da minha insatisfação vinha de tentar alcançar metas que não faziam sentido para mim, mas que eu acreditava serem necessárias para ser aceito ou valorizado. Eu precisava redefinir o que realmente importava para mim. Ao longo dessa jornada de autoconhecimento, comecei a praticar a gratidão. Aprendi a valorizar as pequenas conquistas do dia a dia, a reconhecer meu esforço e a ser gentil comigo mesmo. Em vez de me concentrar no que faltava ou no que eu não havia conseguido, passei a focar no que eu já tinha feito e no quanto eu tinha evoluído. Essa mudança de perspectiva fez toda a diferença e me ajudou a perceber que eu era suficiente, exatamente como sou. A prática diária de reflexão também se tornou essencial para mim. Reservar um tempo para olhar para dentro,
para entender meus sentimentos e pensamentos, me ajudou a identificar padrões autodestrutivos e a trabalhar neles. O estoicismo me ensinou que a verdadeira força vem do domínio sobre si mesmo e não sobre os outros. Assim, comecei a focar mais no meu desenvolvimento interno do que em tentar impressionar ou agradar os outros. Outro conceito que me impactou profundamente foi o de amor fati, ou seja, o amor ao destino. Aprendi a aceitar e até amar os desafios e dificuldades que surgiam no meu caminho, pois são eles que me moldam e me tornam mais resiliente. Em vez de lamentar o que deu errado ou desejar que as coisas fossem diferentes, passei a enxergar cada situação como uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Isso trouxe uma sensação de paz que eu nunca havia experimentado. Aos poucos, fui me libertando da necessidade de validação externa. Eu percebi que não precisava provar nada para ninguém, que o meu valor não dependia da opinião dos outros. Isso me deu uma liberdade imensa. Eu passei a viver de acordo com meus próprios valores e princípios, sem a preocupação constante de agradar ou ser aceito. Eu me tornei mais autêntico e, consequentemente, mais feliz. Isso não significa que não há desafios, mas que agora eu os enfrento com outra postura. O processo de autodescoberta não foi fácil e muitas vezes foi doloroso. Confrontar meus medos, minhas inseguranças e entender de onde vinham exigiu coragem. Mas cada passo que dei em direção a essa compreensão me trouxe uma leveza que eu jamais imaginaria ser possível. Percebi que, ao parar de me comparar e de me cobrar excessivamente, eu finalmente conseguia enxergar minhas próprias qualidades e valorizar quem eu realmente era. Hoje, eu entendo que ser suficiente não é sobre ser perfeito ou atender a todas as expectativas externas. É sobre aceitar quem sou, com minhas qualidades e falhas, e continuar evoluindo, mas sem a pressão de ser algo que não sou. A paz interior que encontrei ao entender isso transformou minha vida. Eu aprendi a celebrar minhas vitórias, por menores que fossem, e a aprender com meus erros sem me punir por eles. Isso mudou tudo. Entendi que não sou o único a passar por isso. Muitas pessoas se sentem insuficientes em algum momento da vida, e compartilhar minha experiência tem sido uma forma de ajudar outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas. Todos temos nossas inseguranças e é normal ter momentos de dúvida. O importante é não deixar que esses momentos definam quem somos. Aprender a lidar com isso é uma jornada constante e está tudo bem. Uma das coisas que mais me ajudou foi cercar-me de pessoas que me apoiam e que me aceitam como sou. Eu percebi que parte da minha sensação de não ser suficiente vinha de estar ao redor de pessoas que não valorizavam quem eu realmente era. Aprendi a me afastar de relações tóxicas e a valorizar aqueles que me incentivam a ser melhor, mas que, ao mesmo tempo, respeitam meu ritmo e minhas limitações. Isso fez uma grande diferença. Outra prática que incorporei foi o autocuidado. Eu percebi que cuidar de mim mesmo, física e emocionalmente, era essencial para melhorar minha autoestima. Comecei a dar mais atenção à minha saúde, a me alimentar melhor, a praticar atividades físicas e a descansar quando necessário. Esses cuidados, por mais simples que pareçam, tiveram um grande impacto na forma como eu me percebia e no meu bem-estar geral. Eu me sentia mais forte e mais confiante. Hoje, posso dizer que, embora ainda tenha dias difíceis, eu me sinto muito mais em paz comigo mesmo. Entendi que a comparação com os outros é uma armadilha que nunca traz satisfação real. Cada pessoa tem sua própria jornada, e não faz sentido medir o meu progresso com base na vida de outra pessoa. Isso me trouxe uma liberdade que eu nunca havia experimentado antes. Eu aceitei que o meu caminho é único e que tudo bem seguir no meu próprio ritmo. A filosofia estoica me ensinou que a verdadeira felicidade vem de dentro. Não se trata de acumular bens,
alcançar status ou ser reconhecido pelos outros. Trata-se de viver de acordo com nossos valores, de sermos honestos com nós mesmos e de aceitarmos as coisas como são. Isso não significa resignação, mas sim uma atitude ativa de buscar o melhor dentro do que está ao nosso alcance. Foi essa mudança de perspectiva que me fez perceber que eu já era suficiente. Percebi que, muitas vezes, nós mesmos somos nossos maiores críticos. Aprendi a ser mais gentil comigo mesmo, a tratar-me com a mesma compaixão que ofereço aos outros. Isso foi fundamental para que eu começasse a me sentir suficiente. Em vez de me punir pelos meus erros, eu passei a vê-los como oportunidades de crescimento. Em vez de me cobrar perfeição, eu aprendi a celebrar o meu progresso, por menor que fosse. Essa mudança foi libertadora. Uma das coisas mais transformadoras que aprendi foi que a felicidade não é um destino, mas uma jornada. Eu estava sempre à procura de algo que me fizesse sentir completo, esperando que, ao atingir determinado objetivo, eu finalmente me sentiria realizado. Mas percebi que a felicidade está nos pequenos momentos, no dia a dia, em viver de acordo com aquilo que faz sentido para mim. Foi essa descoberta que trouxe significado para a minha vida. A autocompaixão se tornou uma prática constante. Eu comecei a reconhecer que, assim como todos, eu também tenho minhas falhas e limitações. Aprendi a me perdoar pelos meus erros e a ser compreensivo com minhas imperfeições. Isso me permitiu seguir em frente, sem o peso do arrependimento e da culpa. A autocompaixão me deu a força necessária para continuar evoluindo, sem perder de vista que sou humano e, portanto, imperfeito. Ao longo dessa jornada, também passei a valorizar o presente. Antes, eu estava sempre focado no futuro, tentando prever e controlar o que aconteceria, ou preso ao passado, revivendo erros e arrependimentos. O estoicismo me ensinou a importância de viver o momento presente, de valorizar o agora, pois é o único tempo que realmente temos. Isso me ajudou a reduzir a ansiedade e a aproveitar melhor a vida, percebendo o valor de cada momento. Entendi que a vida é feita de ciclos e que nem sempre estaremos no topo. Haverá momentos de dificuldade e isso faz parte da jornada. O importante é como reagimos a esses momentos, como escolhemos lidar com os desafios. Eu aprendi a ver os obstáculos como oportunidades para me fortalecer, em vez de como provas da minha insuficiência. Cada dificuldade superada se tornou um motivo de orgulho, uma prova de que eu era capaz. Hoje, quando olho para trás, vejo o quanto evoluí. Não porque me tornei perfeito ou porque atendi a todas as expectativas, mas porque aprendi a ser suficiente exatamente como sou. Eu entendi que o valor da vida não está em alcançar um ideal inalcançável de perfeição, mas em viver de forma autêntica, em aceitar quem sou e em buscar sempre ser a melhor versão de mim, mas sem a pressão de me tornar algo que não sou. Isso trouxe paz e significado. Compartilhar essa jornada com outras pessoas também tem sido transformador. Eu percebi que, ao falar sobre minhas vulnerabilidades e sobre as dificuldades que enfrentei, eu não apenas ajudava os outros, mas também fortalecia minha própria caminhada. Nós, seres humanos, estamos todos conectados por nossas experiências, e saber que minhas palavras poderiam inspirar alguém a se sentir melhor consigo mesmo é algo que me traz muita alegria. Ainda tenho metas e sonhos que quero alcançar, mas hoje eu os encaro de uma maneira diferente. Eles não são uma condição para que eu me sinta suficiente, mas sim desafios que escolhi por vontade própria, que me motivam e que fazem sentido para mim. Não há mais a pressão de provar algo para alguém, apenas o desejo de continuar crescendo e aprendendo. Essa mudança de mentalidade fez toda a diferença na forma como vejo a vida. A prática do desapego também foi algo que transformou minha maneira de pensar.
Eu aprendi a desapegar de coisas que não estavam no meu controle, a soltar aquilo que me fazia mal e que não agregava valor à minha vida. Esse desapego me trouxe uma leveza que eu não conhecia. Ao invés de me agarrar a expectativas irreais ou a sentimentos negativos, eu aprendi a deixar ir, a seguir em frente e a focar no que realmente importa para mim. A caminhada para sentir-se suficiente é longa e muitas vezes cheia de desafios, mas cada passo vale a pena. Aprender a ser gentil comigo mesmo, aceitar minhas imperfeições e celebrar minhas conquistas, mesmo as pequenas, foi um dos maiores aprendizados da minha vida. Hoje posso dizer que estou em paz com quem sou, e isso não tem preço. Não se trata de nunca mais sentir insegurança, mas de saber que eu tenho as ferramentas para lidar com isso quando surgir. Cada um de nós tem uma história única e é importante respeitar o nosso próprio processo. O que funciona para um pode não funcionar para outro, e está tudo bem. O importante é continuar buscando aquilo que nos faz bem, que nos traz paz e que nos faz sentir completos. Eu encontrei no estoicismo e na prática da autocompaixão um caminho que me ajudou a superar o sentimento de insuficiência. Pode não ser fácil, mas é possível e vale cada esforço. A vida é feita de altos e baixos, e aceitar isso me ajudou a lidar melhor com os momentos difíceis. Não somos definidos pelas nossas falhas, e nem pelo que os outros pensam sobre nós. Somos definidos pelas nossas ações, pelos nossos valores e pela forma como escolhemos reagir aos desafios. Essa foi uma lição que demorou para ser aprendida, mas que fez toda a diferença na minha vida. Hoje, eu sei que sou suficiente, exatamente como sou. Eu sei que não estou sozinho nessa jornada. Muitas pessoas ao redor do mundo também lutam contra o sentimento de insuficiência, e é importante lembrar que não estamos sozinhos. Buscar ajuda, seja através de amigos, terapia ou filosofia, pode fazer toda a diferença. A jornada é individual, mas isso não significa que precisamos percorrê-la sozinhos. Juntos, podemos nos apoiar e nos encorajar a seguir em frente, rumo a uma vida mais plena e significativa. Hoje, eu busco viver de forma autêntica, seguindo meus valores e respeitando minhas limitações. Eu entendi que ser suficiente não significa ser perfeito, mas sim aceitar quem sou, com todas as minhas falhas e qualidades. É uma jornada constante, com altos e baixos, mas cada dia é uma oportunidade de aprender algo novo sobre mim e sobre o mundo ao meu redor. E isso, por si só, já faz tudo valer a pena. Eu sou suficiente, e você também é. Quando deixei de lado a necessidade de ser perfeito, eu comecei a realmente viver. Passei a desfrutar mais dos pequenos momentos, a valorizar mais as pessoas ao meu redor e a me conectar de maneira mais genuína. Antes, minha preocupação constante com a perfeição me impedia de aproveitar a vida. Agora, eu aceito que sou imperfeito e que está tudo bem. Isso não significa que não busco melhorar, mas que faço isso de uma forma mais leve e compassiva. O estoicismo me ensinou que o que realmente importa é como lidamos com o que acontece em nossas vidas. Não podemos controlar os eventos externos, mas podemos escolher como reagimos a eles. Essa percepção me deu o poder de transformar minha maneira de pensar e de viver. Hoje, encaro os desafios como oportunidades de crescimento, e isso tem feito toda a diferença. Eu sei que, independentemente do que aconteça, eu sou suficiente para lidar com isso. Aprendi a valorizar minhas próprias conquistas, sem precisar da validação dos outros. Cada pequena vitória, cada desafio superado, passou a ter um significado especial para mim. Antes, eu precisava que os outros reconhecessem o meu valor para que eu pudesse me sentir bem. Hoje, sei que o meu valor está em mim, nas minhas ações e no meu caráter. Isso me trouxe uma liberdade enorme e uma sensação de paz que eu nunca havia experimentado antes. A mudança não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo longo, cheio de altos e baixos, mas cada passo valeu a pena,
Eu percebi que ser suficiente não é algo que precisamos conquistar, mas sim algo que precisamos aceitar. Já somos suficientes, exatamente como somos, e o verdadeiro desafio é acreditar nisso, mesmo quando o mundo ao nosso redor nos faz sentir o contrário. Eu escolhi acreditar em mim, e essa foi a melhor decisão que já tomei. Ainda há momentos em que a insegurança aparece, e está tudo bem. Eu aprendi a aceitar esses momentos como parte da vida, sem deixar que eles definam quem sou. Eu sei que tenho valor, independentemente das circunstâncias. Cada dia é uma nova oportunidade de praticar a autocompaixão e de lembrar que eu sou suficiente. Essa jornada de autoconhecimento e aceitação me trouxe uma paz que eu nunca pensei ser possível, e isso é algo que vale a pena compartilhar. O que quero deixar para você, que está assistindo a este vídeo, é a certeza de que você também é suficiente. Não importa o que os outros digam, não importa o que a sociedade imponha, o seu valor está em quem você é, não no que você faz ou no que possui. A jornada para acreditar nisso pode ser difícil, mas vale cada passo. Seja gentil consigo mesmo, aceite suas falhas e celebre suas conquistas. Você já é suficiente exatamente como é, e isso é algo poderoso. Por fim, quero lembrar que a vida é uma jornada de autodescoberta. Cada dia é uma oportunidade de aprender, de crescer e de se aceitar um pouco mais. Não precisamos ser perfeitos para sermos felizes, apenas precisamos ser verdadeiros com nós mesmos. Eu espero que minha história possa inspirar você a olhar para si mesmo com mais carinho e a lembrar que, independentemente do que aconteça, você já é suficiente. Acredite nisso, e sua vida começará a se transformar.